aí? Vamos começar? E aí, meninas, eu sou muito feliz porque eu estou tirando do papel aquilo que eu sempre quis fazer. Estava iniciando, veio a notícia de Anthony, nos mudamos, tem muita coisa ainda para fazer nessa casa, de reforma, de ajuste, de detalhes, de decoração, enfim. Quando a gente vai seguindo e tudo na vida é processo. Então, vim aqui começar a falar sobre mulher em evolução e todos os conteúdos referentes a isso. Do que significa mulher em evolução, de como a gente vive, de como a gente se sente e diversas formas como a gente se comporta diante de algumas circunstâncias da vida, umas certas, outras erradas, que nos faz nos perceber e nos melhorar. E o que eu sempre digo quando eu comento sobre mulher em evolução é que aqui é permitido errar e tem que errar mesmo, porque é diante do erro que a gente vai se olhar, se comparar e melhorar, ou seja, evoluir. Tá? Comparação zero com outras pessoas, comparação sim consigo mesmo, ok? Isso aí é uma das coisas que eu aprendi e que eu quero levar pro resto da minha vida. A partir do momento que eu comecei a me comparar com as outras pessoas, eu comecei a me diminuir, porque a gente sempre compara nossas fraquezas com a força do outro, a gente nunca compara a nossa fraqueza com a fraqueza do outro. Então a gente começa a se olhar de uma forma negativa, e isso tá errado, não pode, você tem que comparar apenas com você mesmo, do que você era, de como você pensava, com a forma como você tem que pensar e como você deve levar a sua vida a partir desse ponto, tá bom? Vamos falar hoje sobre não perca a sua essência. Eu acho que começar o vídeo falando sobre existência e essência é uma peça fundamental pra gente falar sobre mulher em evolução. Então, vamos lá, o vídeo vai começar, fique firme, não sai daí, o vídeo vai ser breve, mas o conteúdo vai ser muito rico. Conto com você para que a gente possa construir juntas esse sonho, que não seja apenas meu, que seja também seu, evoluir sempre, 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 sempre mais. Vamos lá. Então, para falar sobre existência e essência, eu gosto muito de pegar embasamentos do livro sagrado e também da filosofia, da psicologia, que faz com que a gente aprenda um pouquinho mais com a experiência do outro, sabe? E também o que é que a ciência, né, diz e fala sobre isso. Independente se você é adepta a ler livros religiosos ou não, saiba que todo livro traz para sua vida um ponto positivo. Então, se permita. Leia, que eu quero trazer para você aqui uma história de um grande homem que começou a sua vida aos 17 anos, bem jovem, que é José. Adoro a história de José, porque ele foi uma pessoa que persistiu na sua essência e ficou firme diante de tantas circunstâncias tristes e angustiantes que ele passou, que a gente vai comentar aqui um pouquinho. Mas para que a gente possa entender o que é existência e o que é essência na filosofia, existem alguns filósofos que são ateus, outros filósofos que são mais religiosos, né, cristãos, e a gente pode ver a visão de cada um desses. Para alguns que são ateus, né, a existência ela precede a essência. Ou seja, primeiro eu existo para depois eu ter o meu significado de vida, o meu propósito, os meus pensamentos, para que e por que eu fui feito, né? E para os cristãos, a essência precede a existência, ou seja, primeiro eu tenho um sentido de vida para poder existir. Mas independente disso, manter firme na essência é você estar firme num propósito de vida. Então, que relação isso tem com a vida de José, né? Desde o início do ano, eu sempre falo sobre a vida de José aqui em casa. Eu sempre me deparo com uma situação na minha vida ou alguns exemplos de vida de outras pessoas que vem a história de José na minha mente e algumas partes dela isoladamente para me ensinar como eu devo pensar, como eu devo sentir, como eu devo agir diante de muita coisa que acontece na nossa vida, né? O que eu queria falar é que José era um jovem muito sonhador, né? E ele tinha, sabe, aquele jovem que é muito espontâneo, que fala as coisas que pensa, que sonha, que deseja. E José tinha muitos irmãos, né? E esses irmãos começaram a se sentir um pouco incomodados com esse jeito de José. E o pai também, né, muito amoroso com José e tal. Eu acho que José era daqueles adolescentes, aqueles jovens que eram mais obedientes, mais quietos,
seguia mais os conselhos do pai, obedecia mais, e os outros irmãos eram mais aventureiros, mais traquinos, e começaram a sentir uma inveja, um sentimento meio estranho com aquela situação, daquela relação familiar de pai, filhos, e de quem era José em sua essência. Então, se reuniram isoladamente e tramaram algo contra José, né? Talvez pensando em tirar José daquele ambiente para que ele não se sentisse mais esse ser tão altivo, tão autêntico, né? E talvez o olhar do pai diante de José era um olhar de amor, de admiração, sabe? Esse pai, ele gostava de reconhecer as coisas que José fazia, se era para plantar, se era para colher, se era para cuidar das ovelhas, enfim, naquela época tudo era referente ao plantio e ao cuidado dos animais. Então, provavelmente José era bem dedicado. E esses irmãos quiseram tirar José de vista. Por quê? Talvez querendo ser também admirado e desejado, né? Qual é o filho que não quer ser amado e admirado pelo pai? Então, cada um com a sua personalidade, alguns queriam matar, outros não, mas enfim, venderam José. Imagine você estar no seu ambiente familiar, seja na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja inserida. E aí, de repente, do nada, alguém faz algo contra você, que você perde totalmente seu chão e você tá num ambiente totalmente hostil, algo totalmente desagradável. Como é que você se sente? Como é que você se comporta? Se você já passou por isso, você já deve estar imaginando o sentimento e recordando tudo aquilo que você passou. Deve ser bem difícil, né? Ser jogado para fora, né? Eliminado desse jeito, de um ambiente que você se sentia tão amado, tão acolhido, de repente, né, você ser jogado por uma situação, um ambiente totalmente opressor. E isso a gente pode se deparar em qualquer ambiente da nossa vida. E José, quando ele foi vendido, né, José era uma pessoa provavelmente muito solidária, muito atenciosa, acho que ele dominava bem as palavras, era prestativo, e ele conquistava muitas pessoas com esse seu jeito, né, peculiar de ser. Até que, em um determinado momento, lá a mulher do rei, né, do faraó, olhou para José, acho que José era bem bonito, bem charmoso e tal, e ela gostou de José, foi lá tentar se insinuar para José e jogar todas as suas sensualidades para poder ter o menino lá para ela, né? Só que José não queria, José ele tinha a noção de que aquela mulher não era para se mexer. Mulher do rei, né? Tem que deixar quieto. Então, a mulher fez um escândalo, porque José não quis de jeito nenhum ficar com ela. Então começou a dizer que José tinha assediado ela, tinha pintado horrores. O rei, o faraó, dentro daquela situação, não ia passar vergonha, tinha que punir o cara que a mulher estava dizendo que assediou, até para servir como exemplo para outras pessoas. Vamos lá. Quando às vezes a gente passa por um tipo de situação em que as pessoas colocam a gente no meio da história e a gente sofre penalidades onde a gente não fez nada, né? A gente não estava envolvido em nada. Enfim, foi o que aconteceu com José. Então José, além de ter passado pela situação de ser vendido pelos seus próprios irmãos, está sendo manipulado, usado, né? Porque ele estava sendo como escravo naquele ambiente. Então provavelmente ele era tratado de uma forma totalmente hostil comparada ao que ele vivia lá na casa dele. E agora ele está sendo preso, porque a mulher, né, levantou uma calúnia contra ele, e ele agora está vivendo praticamente no submundo, porque se antigamente uma vida de escravo era horrível, imagine você, escravo, preso. Então, José continua mantendo sua essência, o que eu acho incrível, sabe o que é? Que diante de tudo isso, José, pelo fato de ser um jovem, né, ele poderia ser completamente uma pessoa revoltada, agressiva, violenta, vingativa. E lá ele fala que ele conquista muitas pessoas através do seu jeito. Então José, ele não perdeu de jeito nenhum a sua essência, né? Ele fez escolhas positivas diante da situação que ele vivia. Ele não tinha como fugir dali, né? Quantas vezes a gente passa uma situação que a gente não tem como fugir, a gente tem que seguir o fluxo. Só que existem dois caminhos. Existe um caminho em que a gente segue o fluxo e vive reclamando, dizendo que a gente não é merecedor, que nada dá certo, que as coisas não funcionam da forma como a gente
precisa ou necessita, ou que ninguém olha para nós, ou seja, a gente vai se diminuindo, né? Ou a gente segue o fluxo acreditando que uma hora tudo vai melhorar. E aí você vai vivendo conforme aquilo que você aprendeu, aquilo que você tem como pessoa e não foge disso, né? Independente se o externo se modifica, você se permanece, entendeu? É difícil porque os sentimentos, ele envolve a gente e os nossos comportamentos, eles são muito guiados pelos nossos sentimentos. Então José começou a supervisionar, né, e a coordenar ali a prisão. E quando você se mantém na sua essência, tenha certeza absoluta que as pessoas estão observando você. E uma hora ou outra alguém vai falar de você, do seu comportamento, dos seus frutos, das coisas boas que você tem. Uma hora ou outra isso vai acontecer. Pode ter certeza disso. E lá, José tinha um dom muito peculiar, né? Que é dos sonhos, de revelar sonhos e tudo mais. E lá na prisão, 2 pessoas tiveram sonhos que José, ele revelou. O rei Faraó, ele acabou também tendo um sonho, né? E ele, muito angustiado, chamou todas as pessoas que poderiam revelar esse sonho e nenhum deles revelavam exatamente o que aquele sonho do rei queria dizer. Só que aí um daqueles 2 presos que José tinha revelado o sonho, né, no qual esse sonho foi tomado como um fato na vida desse preso, de um dos, ele começou a dizer lá para o faraó que existia alguém na prisão que revelava sonho, que aconteceu com ele, que se tornou realidade. O rei imediatamente chamou essa pessoa, José. José revelou esse sonho, enfim, no final das contas, o rei gostou tanto de José e provavelmente as pessoas falavam também, né, sobre ele, de como ele vivia, como ele se comportava, mesmo diante de uma situação tão difícil. O rei colocou ele como governador daquele lugar. Imagine você, onde você é vendido, onde você é manipulado, onde você é caluniado, tanta coisa que acontece com você e de repente você se vê numa situação completamente diferente, do nada, né? Para quem tá vendo de fora, do nada. E que o que eu acho interessante é que todas as coisas que acontecem na nossa vida são mover de peças para uma construção de um quebra-cabeça. Entende? Se você acredita ou não, mas eu acredito muito em Deus. E tudo que Deus faz é para mover vidas. Existe algo que acontece com alguém, mas todo mundo que está envolvido nessa história vai ser impactado de alguma forma, seja no processo ou no final dele. Então tenha certeza absoluta que quando você não foge da sua essência, uma hora você recebe tudo aquilo que você merece, muito melhor e muito maior, mas você não pode desistir, não pode perder a sua essência, não transforme o seu caráter por conta do caráter de outra pessoa, entendeu? Então José, ele se transformou, e o que é mais incrível é que durante todo esse período daquele sonho daquele rei, ele sonhou que tinha vacas magras, vacas gordas e tal, e aí no final das contas o resultado é que aquele lugar iria passar uma grande fome, grande fartura. Então nesse período de fome atingiu também o lugar onde a família de José morava. Então essas pessoas estavam indo naquele ambiente onde José vivia para poder pegar comida e se alimentar. E José, vendo seus irmãos, fez uma encenação lá para que eles pudessem trazer o seu pai diante dele e ele revelasse tudo, né? Como as pessoas, né, naquele lugar, naquele ambiente, sendo os irmãos de José, que vendeu, que se tinha inveja, que enfim, viu ele ali transformado, né, sendo o governador daquele pedaço. Imagine como as pessoas ficam quando elas tramam algo contra você e você consegue superar tudo isso. Um filósofo já falou que a gente não deve se preocupar com as coisas que as pessoas fazem com a gente, sabe? A gente não deve se ater ao sentimento daquilo que as pessoas causaram em nós. O que a gente precisa fazer é como a gente vai superar aquilo que as pessoas fazem conosco. Como a gente vai dar volta por cima com aquele sentimento ruim que fica instalado dentro de nós. Somos seres completamente adaptáveis a tudo.
Só que a gente precisa, às vezes, de um suporte, de uma ajuda. E quando a gente não consegue ter isso, a filosofia fala que a gente vive em 3 campos. O campo da angústia, o campo do desamparo e o campo do desespero. Sabe? Quando a gente vive num campo da angústia, a gente vive... Não é aquela angústia de tristeza, de sofrimento nesse instante, quando a gente se depara em uma situação que a gente precisa tomar uma decisão, uma escolha, sabe? O campo da angústia, nesse sentido, é a consciência da responsabilidade que a gente tem de tomar uma decisão certa, sabe? A gente fica com medo, será que se eu tomar esse tipo de atitude, isso vai ser bom para mim lá na frente? Como é que as coisas vão acontecer, né? Porque nesse momento você praticamente não tem ninguém que você possa contar. E ainda que você tenha, você ainda fica inseguro, sem saber se pode depositar a tua confiança, né, na decisão daquela pessoa ou não. Mas que na real, o sentido de tudo é a tua própria escolha, aquilo que tu queres. E a responsabilidade disso, é essa consciência que traz angústia pra gente. Mas que não é ruim, é natural, sabe? É natural a gente sentir isso. É aquele sentimento de querer ter a certeza se essa escolha é a melhor decisão ou não. A questão do desamparo é quando a gente se depara numa situação onde a gente não tem ninguém com quem a gente pode contar. Não sei se você já viveu por isso, se você já passou por isso. Uma coisa que você teria que enfrentar e você não tem ninguém para estar contigo, né? Para te dar uma dose de ânimo, para te dar uma palavra amiga e você se vê realmente sozinho. E quando eles falam sobre o desespero, é quando realmente você já esgotou todas as possibilidades possíveis e que você se vê diante de uma situação que para aquilo que você quer e que você sente vontade aconteça depende de outra pessoa. Então, como é que você se sente nesse emaranhado de circunstâncias? O que é que José ele fez para que ele pudesse passar por tudo isso que ele passou e conseguir chegar a um lugar que talvez ele nem imaginasse que iria chegar, né? Às vezes a gente passa por certas coisas na vida onde a gente nem imagina, né? Aonde a gente pode chegar diante daquela situação e que também a gente nem sabe o que é que está acontecendo direito e o que é que a gente vai fazer, o que é que a gente está sentindo, enfim, com quem a gente pode contar. Mas eu tenho certeza absoluta que se você se manter na essência e ter paciência, todas as coisas vão acontecer. Se você acredita no universo, física quântica, se você acredita em Deus, tenha certeza que todas as coisas cooperam para o teu bem. Ainda que essas coisas sejam ruins aos teus olhos, mas elas fazem parte do processo. Então, fique confiante. E eu espero que essa palavra ela invada seu coração e os seus pensamentos, porque se um dia você passar por isso, não perca a sua essência. Se você já passou, se você errou, se você acertou, não importa. O que importa é que você entenda e tenha consciência que a sua essência vale muito mais do que qualquer coisa que alguém possa fazer com você. Então fique firme e espero que essa palavra tenha sido reflexiva ou impactante na sua vida. Um grande beijo, mulheres em evolução, e até a próxima.